Bom dia, boa noite, galera que assiste esse queridíssimo podcast. Assiste aqui no YouTube ou ao vivo, né? Porque a gente sempre faz a gravação aqui dele ao vivo. E eu queria convidar vocês para sempre ouvir lá no Spotify. A gente está fazendo uma nova mudança aqui agora. A gente está com a segunda temporada para vocês. E a gente está fazendo algumas mudançazinhas. A primeira delas é que a gente vai aparecer aqui durante a gravação, no ao vivo. Então, quem estiver aí com a gente, quem chegar aí e for fazendo perguntas, vai ver tanto eu como o convidado ou os convidados interagindo. A gente está no meio de uma pandemia ainda. A gente começou esse podcast no meio da pandemia. A gente passou um tempo, bateu um papo com a galera bem legal. E o que acontece? Pós-pandemia, a gente vai tentar encontros presenciais. Por enquanto, ainda encontros remotos, então a interação ainda fica meio parecendo que é uma live e tal, e não tem tanta interação pessoa com pessoa. Mas isso aí a gente vai ajustando. Beleza, galera? Vamos começar. Vamos botar a gravação. A gente vai começar a gravação daqui a alguns segundos. Tô chegando aqui com o Azaf Xavier hoje. E a galera tá chegando aí também para assistir essa live. Vou botar os 30 segundos. Ao terminar os 30 segundos, a gente começa a gravação. Beleza? Então vamos lá, galera. Hoje, primeiro episódio da segunda temporada. Esse é o 9º episódio JCast 09. Vamos lá, vai começar, hein? E aí, galerinha que curte um bate-papo ousado, um bate-papo. Voltar aí a bobina. Um bate-papo, moleque, um bate-papo, gente boa, só com convidados de elite do mundo do empreendedorismo, da tecnologia, do mundo geek. E hoje nós falaremos aqui com um convidado muito especial. Ele é youtuber, ele é marqueteiro, ele é do mundo da tecnologia e também ele fala muito sobre questões importantes do nosso dia a dia. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, hein? Primeiro, eu preciso falar aqui do apoio da Farol Testes. A gente está fazendo a live no canal Farol Testes, que a gente teve um pequeno problema com o nosso canal N. João Júnior, mas depois do dia 20 de março a gente está de volta com as lives no canal N. João Júnior. Por enquanto a gente vai fazer aqui no canal Farol Testes. Muito obrigado, Farol Testes, por ter emprestado esse canal aqui para a gente fazer a live. E também agradecimento especial à Sankia. A Sankia com patrocínio conosco. Muito obrigado, Sankia, por ajudar a fazer acontecer esse maravilhoso podcast. Para quem está vendo o podcast, para quem quiser ver lá no YouTube, tá lá no canal Farol Testes. E lá no canal Farol Testes, vocês vão ver um dos nossos recebidos. Mostramos lá no nosso Instagram, JCast com Q, viu? Cast de QA. Quem já tá aqui no nosso canal, olha só um dos recebidos. Obrigado, Sankia. Agora sim com um áudio legalzinho, né? Quem acompanha esse podcast já sabe o sofrimento que a gente tem com o áudio. Então agora a gente conseguiu dar um up no nosso áudio, uma melhoradinha graças a Sankia. Valeu, Sankia. E hoje com um convidado muito especial, vou chamar aqui agora nosso querido Azaf. E aí, Azaf? E aí, galera? Beleza? Bom dia, boa noite, boa tarde aí. Pra geral, João. Torcida. Opa, plateia. E Azaf, como é que tá? Como é que tá essa vida pandêmica que nós estamos vivendo aí? Caraca,
Eu não sei de onde o pessoal tá vendo, cada região, mas aqui em Uberlândia atualmente a situação tá meio complicada, né? Tá Aqui em pior do Uberlândia. que o início da pandemia aqui no ano passado, mas estamos levando aí à medida do possível, né? Trabalhando home office, tomando os cuidados. E é isso aí, fazer a nossa parte. Pois é, cara. E essa situação pegou todo mundo. E um dos motivos, motivadores de ter aparecido esse podcast aqui foi esse, né? A gente se entreter. A nossa saúde mental tem sido totalmente pegada nesse momento aí. Como é que tá aí com você, com a família? O que que tá. Conta um pouquinho pra gente como que tá essa vivência aí. Tá todo mundo legal? Fala aí pra nós. Cara, é algo bem interessante, né? Essa questão e é um assunto que está sendo muito bem discutido atualmente, porque está afetando a saúde mental de maioria, né? De todo mundo. Acho que não tem uma pessoa que não se pegar, às vezes, no momento mais um pouco de ansiedade ou de uma preocupação fora do que tinha normalmente, né? Eu acho assim, não conheço ninguém. Eu, particularmente, eu busco cuidar é, o que, da forma que está no meu alcance, né? Então, a questão de praticar exercício físico, né, ajuda muito mesmo. Particularmente, para mim, sempre foi muito benéfico. Lógico que é para todo mundo, mas eu sempre vi essa diferença muito grande no meu emocional. E isso ajuda também a eu me dar melhor no meu ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico também. E, consequentemente, ajuda muito também para galera, para a gente estar tá passando por essa fase complicada nesse contexto social, né? Então, assim, graças a Deus eu tô bem, né? Minha família também tá bem, emocionalmente dizendo, mas é um fator que, querendo ou não, afeta, né, todo mundo. Alguns de uma forma mais extrema, porque cada um tem um emocional diferente, um psicológico diferente, vivências diferentes, né? Porém, assim, não é fácil, né? Então a gente tem que tentar ficar calmo, né? Ter um pensamento positivo, não deixar isso dominar a gente, buscar ocupar o nosso tempo, para quem está com tempo mais vago, porque senão vai ficar pensando, liga a televisão, é coronavírus, você vai abrir os podcasts, é coronavírus, é rádio coronavírus, e aí quando você se pegar, você já tá assim, caraca, qual que vai ser amanhã, será que eu vou estar vivo, vou ter filho, vou casar, o que vai acontecer? Então a gente ter essa calma, né? Exatamente, meu querido. E aí você já falou de algo que a gente vai entrar no assunto. No trampo, você está trabalhando home office. Galera, conta um pouquinho para nós com o que você trabalha aí hoje, Azaf. No mundo do Hoje, marketing. assim, É, então, eu atualmente sou estudante de publicidade e propaganda, né? Se Deus quiser, final do ano que vem eu formo, então, no máximo no começo de 2022, 23, quer dizer, 22, 23. Então, assim, eu particularmente amo a área de comunicação, sou fascinado por comunicação, né? E tecnologia, né? Tanto que eu fiz sistema de informação, larguei, porque eu não gosto de programar, apesar de amar a tecnologia. E, e descobri o marketing, né? Onde eu já tinha um contato antes de começar a estudar, era meio que meu hobby, e fui descobrindo dentro do marketing e produção audiovisual. Então, recentemente eu saí de uma área de marketing, como analista de marketing da Tendence, e surgiu uma oportunidade muito grande para eu trabalhar com produção audiovisual, né? E então, atualmente eu trabalho com produção audiovisual. Mas eu acredito que essa questão do marketing, eu acho que são coisas que você leva para a vida, né? Então, eu futuramente trabalhando com marketing, ou caso nunca mais trabalhe com marketing, que eu acho algo praticamente impossível, né? São coisas que a gente consegue levar em vários momentos da nossa vida. Então, as atuações que eu tenho mais experiência é marketing e audiovisual, né? Operações audiovisuais. e conta um pouquinho para mim aqui.
Eu sempre dou uma de leigo aqui para a gente comentar e a gente informar mais a Aham. galera. O que o audiovisual faz? Visual, ele tá em quase todos os momentos, né, da nossa vida. Podemos dizer assim, tanto quanto você liga uma televisão, quanto você abre um celular, tanto em comerciais, vídeos, trailers, programas de TV. Então, assim, tudo o que você tem é alguma produção sonora e uma produção visual juntos, né? Consideramos aí audiovisual. Alguns pontos mais visual, né? Algumas animações sem efeitos sonoros que existem, são produções mais só visuais. Um podcast, que é um áudio. Quando temos um vídeo, é a junção aí também do áudio e visual. Então, essas produções, videografia, animação, tudo isso entra no contexto. Já sei quem que vai editar o canal aqui para nós agora. Mas aí, pra galera saber um pouquinho mais, esse papinho aqui mesmo. Cara, a gente se conheceu fazendo um trabalho. Tem muita gente que não sabe, mas eu fiz um projeto. Eu tinha uma startup que chamava Conecta Benefícios. E eu tinha clientes para gerar. Eu tinha clientes que eu queria entrar com o meu produto, e um deles era a Callink, que tinha na época lá, não sei quanto tem hoje, eu parei de acompanhar, mas na época tinham 6 mil funcionários. Uma das coisas que eu fiz no processo, eu negociei com eles 6 meses, foi entrar dentro da Callink. Eu entrei para trabalhar lá na Callink e eu conheci o Azaf lá. A Foi. gente, a gente fez. A gente foi da mesma turma e a gente fez muita parceria, muita coisa legal lá. Foi A gente está mesmo. postergando aqui fazer um vídeo pro meu YouTube já tem 4 anos, né, Azaf? Nossa! Isso aí eu vou te falar, viu? Que caso, isso é uma novela mexicana, isso aí, viu? É porque o Azaf tinha um canal, ele tem um canal no YouTube É, o canal que tá tem lá mais de ainda, né? 6 mil inscritos. E eu vou contar para vocês, esse canal ele fala sobre muita coisa legal e principalmente sobre. Conta um pouquinho para nós sobre o canal, Azaf. Canal? Então, eu tenho um É. canal que atualmente tá parado, né? Mas o intuito de começar esse canal foi para eu poder me expressar com alguns pontos que eu achava relevantes no contexto social, entre eles, principalmente, a questão da representatividade negra na internet, que na época, quando eu iniciei o canal, era algo muito raro você ver algum homem preto falando sobre algumas questões que eu abordava. E eu achava questões muito importantes e relevantes. Então, eu abri o canal e comecei a trazer alguns conteúdos de tanto conscientização quanto informativo sobre questões envolvendo questões sociais, até quando eu também entrei no mundo da moda também, a trazer mais representatividade negra também nesse contexto da moda e informações, né, e dicas também. Então, girava em torno disso, desse tipo de conteúdo. Massa demais. Eu tô compartilhando aqui pra galera que for ver no YouTube. Tem um vídeo. Que era a ideia? Eu fiz vídeo sobre mulher na área de TI. Eu queria ter feito na época um vídeo sobre representatividade negra na TI. E um vídeo que eu coloquei no meu canal para poder conversarmos sobre isso foi esse vídeo aqui, ó. Tá sem som, né, Azar? Tá Deixa sem eu, som aqui. deixa eu voltar aqui e botar o som. E eu botei esse vídeo, por quê? Qual que era o intuito? A gente até estava combinando de fazer, Uhum. e a ideia era a gente fazer um vídeo sobre isso e você comentar comigo o que estava envolvido nesse vídeo.
E olha só que surpresa que a gente tem. Cara, quando eu postei foi lá em 2018, né? Foi E 18? hoje já tem. Ah Isso, lá. foi 2018. E já tem mais de 18 mil visualizações. E tem, cara, tem comentário pra caramba. Tem mais de 100 comentários. Tem professor que passa esse vídeo na escola. Tem coisa pra caramba e foi uma surpresa Top, muito legal. top. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que está envolvido nesse vídeo. Posso passar ele aqui para você? Pode, vamos passar ele. É um vídeo, galera, para quem está ouvindo o podcast, tá lá no meu canal N. João Júnior. É um vídeo com o título, eu coloquei lá, Para Pensar. Dívida histórica e racismo. Na verdade, na época lá era a ideia era escrever racismo estrutural. E é uma cena do filme Pantera Negra. E aí vocês vão ouvir um pouquinho agora. Bom dia. Posso ajudá-lo? Só estou olhando esses artefatos. Disseram que é especialista. Pode-se dizer que sim. São bonitos. De onde esse aqui veio? Dos Boboachantes e a tribo. Atualmente Gana. Século XIX. Sério? Me fala desse outro aqui. Esse veio do povoedo de Benin. Século XVI. Agora, me fala desse aqui. Também de Benin. Século VII. Tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. E é feito de vibranium. Não esquenta não, eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? Senhor vai ter que se retirar. Todos esses seguranças aqui me vigiando desde que eu entrei. Não esquenta não, eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? Senhor vai ter que se retirar. Todos esses seguranças aqui me vigiando desde que eu entrei. E aí, cara? E aí, esse vídeo traz uma filosofia por trás. E traz também todo um sentimento. Eita, desculpa. O áudio estourou. Tá vendo? Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, é da hora. Mas enfim. É de boa. Essa cena do filme tem todo uma mística. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa cena. Tem alguns elementos ali nela. Essa cena, eu acho que ela tem dois pontos que se destacam muito, né? Tanto ele fala meio que uma dívida histórica, porque a gente pode falar um pouco sobre essa questão de dívida histórica ou apropriação, que andam juntas também, e a questão dos seguranças, vendo ele o tempo todo desde o momento que ele chegou, né? Quando ele pergunta para ela sobre como que os ancestrais dela conseguiu aquilo, todos nós sabemos que eles pegaram, né, como uma descoberta, entre aspas, se apropriaram daquilo, né, e colocaram como meio que um patrimônio público, por exemplo, só que aquilo tem um valor enorme, publicamente falando, no contexto de Estado e tudo mais, e como se fosse deles, né, eles falaram, é algo histórico, de lá não sei onde, mas é praticamente meio que roubado, meio que pego, assim, e eles se apropriaram daquilo, né, só que aquilo não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com o patrimônio deles, é algo histórico sim, que deveria ser preservado sim, só que
deveria ter passado muito mais informações. Não acho que seria exatamente a forma mais correta. Não concordo da forma que eles se tratam, como se fosse deles mesmo. Por exemplo, os Estados Unidos descobriu isso, então é nosso. Não é bem assim que funciona. Acho que dá para todo mundo ter essa noção, né? E essa questão de um preto entrar em um museu daquele, e os seguranças também já tá vigiando ele desde quando ele entrou, né? Que ele já destaca isso também, que é algo muito comum hoje. A gente vê vários relatos sobre isso, principalmente hoje, por questão da internet, a liberdade de expressão na internet, e as pessoas estão tendo mais essa consciência, né? É muito comum a gente ouvir pessoas falando sobre isso, né? Então, acho que esses dois pontos é o que mais... Isso, muitos relatos. Até meu também, né? E é isso que eu queria te perguntar. Você já sofreu esse tipo de olhar, esse tipo de constrangimento público? Cara, já sofri. E é algo bem interessante para se tratar, porque ao mesmo tempo que eu falo, né, que sofri e tudo mais, mas tem um ponto interessante, que é o seguinte, tem a questão social e a questão racial, né? Porque eu nunca fui enquadrado, né? A gente aqui chama de baculejo, tem gente que fala, mas nunca fui abordado pela polícia de uma forma mais agressiva, diferente de alguns colegas meus, mas porque geralmente o lugar onde eu estava frequentando era um lugar onde, às vezes, era mais frequentado por pessoas que tinham poder aquisitivo maior. Então, porém, envolvia muito a questão de estilo de roupa, entendeu? Porque uma coisa é eu estar usando uma roupa da Zara e andar no shopping, por exemplo, de um mercado mais elitizado, né? Por exemplo, o Berlândia Shopping, que é mais roupa de grife. Outra coisa seria eu estar usando um estilo de roupa onde a galera da periferia curte mais, usa mais, por exemplo, um chinelo da Kenner, um óculos Juliette. Se eu estivesse usando uma marca, por exemplo, da Oakley, e estivesse andando numa rua de madrugada, ou às vezes até mesmo nesse shopping de grife, isso. Exatamente, os olhares seriam bem diferentes. Então eu vejo que eu tenho meio que uma questão de privilégio, porque eu considero um preto privilegiado, porque eu entrei numa universidade federal, tenho condições de pagar uma faculdade particular, com o meu próprio dinheiro, que é o que eu estou fazendo. Por mais que não é meu pai que paga, é eu que tiro do meu bolso, mas é um privilégio, porque não são todos os pretos do Brasil que têm essas condições. E por eu ter entrado nesse meio da moda e tudo mais, eu tenho um gosto mais, assim, diferente nessa questão. E aí eu vejo que por essas questões, algumas pessoas já me falaram, você não foi abordado porque estava usando essa roupa tal, né, e tudo mais. Mas já entrei em lojas também. Pode falar. Você acha que eu concordo com essa questão tanto, muito cultural. Eu estudo muito, cara, eu estudei demais para fazer aquele vídeo com você em 2018. E eu não parei de lá para cá. Então tem 3 anos de estudo aí sobre todos esses temas. Então, eu até costumo dizer em perfis públicos, tem alguns perfis que eu sigo do movimento Black. Por exemplo, tem o AD Júnior. Você deve conhecer, que ele é famoso Conheço nessa área. demais. A gente já trabalhou junto já. Mesmo? Uhum. Então. No Influência Negra. Exatamente. E aí, cara, eu me sinto constrangido por eu ser branco. E toda vez que eu vá falar sobre esse tema, eu tenho que falar que eu sou branco, que eu não me sinto privilegiado. Por quê? Porque eu nasci na periferia, eu moro na periferia, eu morei na periferia 30 anos da minha vida, eu estudei em todas as escolas públicas possíveis, eu só fiz faculdade por conta de um projeto social que foi
Agora até esqueci o nome do projeto da faculdade. E, tipo, eu vivi essa situação toda. Eu nunca usei, igual você falou aí agora, falando exatamente sobre isso. Nunca usei roupa de marca e todos os meus pares, todas as pessoas que eu convivo não usam roupa de marca. Então, eu não sou branco, mas existe o tal do lugar de fala para eu poder falar. E aí existe toda uma discussão, né, cara? E eu tenho que falar isso para eu poder falar sobre... Tipo, eu tenho que mostrar todo um cenário em que eu não tive privilégios, que eu não tive situações, mesmo que eu tive o privilégio de nunca ter sido abordado pela polícia. Eu fui abordado quando eu estava com um amigo preto meu, né? Uma pessoa preta. E, na verdade, eu fui abordado 2 vezes na minha vida. As 2 vezes eu estava com pessoas pretas. E aí eu falo isso para as pessoas, eu falo sobre dívida histórica, eu falo sobre cotas, eu falo sobre as coisas, e eu tenho que ficar me justificando. E aí, no perfil do AD Júnior, ele fala só sobre racismo e, tipo, a forma com que ele fala parece que ele quer colocar... não igualizar as coisas. Estamos nós dois aqui juntos, né? Somos iguais e ele quer, tipo, o contrário, como se a escravidão não tivesse acabado e, tipo, a raça dominante fosse a branca. Ele fala que a raça dominante é a branca o tempo inteiro. Entendeu? E, tipo, isso... O que você vê isso daí? Ainda mais que você conhece ele, né? Eu acho que deve existir pessoas, mas eu acho que ele é muito extremo. Então, antes de chegar nesse ponto, eu só queria fazer um comentário da questão da roupa, né? A questão nem só comentando, a questão nem é a roupa de marca, porque, por exemplo, um chinelo da Kenner original é uns 300 contos. Uma Juliette original é 1.000, 2.000 contos, né? Mas a questão é o estilo, é o preconceito com a comunidade periférica, por exemplo. Entendeu? Periferia. Exatamente. Agora, essa questão que você disse você me lembrou muito o Fiuk, né? Aqueles vídeos que viralizou, que virou meme, né? Que ele falando, chorando lá, que eu sou branco, né? Hétero, né? Não, mas eu não vou chorar e tal. Não. Eu sei Nem tô falando que você tá minha... chorando. Mas é porque isso que você tá falando me remeteu a ele, não pela expressão, nem nada disso. Porque ele teve que se desconstruir na frente da Lumena. Aí chegamos na Lumena. Não, calma. Na frente dela. Mas o que eu vejo nas questões é o seguinte: essa questão que você está falando de privilégio não é num contexto social, né? O fato de você ter nascido branco já é um privilégio, não que você tenha culpa disso. Mas, infelizmente, podemos dizer, um degrau a mais. Porque, dependendo do lugar que você for, dependendo do supermercado que você for, da loja que você for, por exemplo, dependendo da entrevista de emprego da empresa que você for fazer, a probabilidade de você ser contratado dentro dessa empresa e a probabilidade de um segurança desconfiar de você, dependendo do estabelecimento, é muito menor do segurança desconfiar e a probabilidade de você ser contratado é muito maior. Entende? Então, quando se trata de privilégios, são esses, até porque a gente entende que a maioria do Brasil o Brasil é ocupado por pessoas pobres ou de classe média baixa para baixo, né? Então, assim, não o fato só porque você é branco faz você ter dinheiro, mas são algumas questões sociais que o próprio colorismo também tem essa discussão, né? Que o colorismo a questão é o seguinte: quanto a pessoa preta, quanto mais clara for a pele dela, menos crespo for o cabelo dela, mais fino for os seus traços, menos preconceito racial ela sofre. Agora, quanto a pessoa mais retinta for, quanto mais carnudo for os seus lábios, mais largo for o seu nariz, mais crespo for o seu cabelo, mais preconceito ela sofre,
muitas empresas, inclusive já tem aquele vídeo muito famoso, que já saiu até no jornal, da empresa que não contratava de jeito nenhum o cara daquela cor, porque ele era muito escuro. E isso começa desde que as dançarinas de Faustão lá de 2000, né, e agora que vem mudando. Então, assim, é uma questão a ser discutida, mas falando dessa questão desse privilégio seu do fato de ser branco, de ter o cabelo mais claro, essas coisas, não que você tenha culpa. Mas apesar que a situação, quando a pessoa começa a entender isso, ela se sente meio constrangida. Mas é uma questão social. E eu costumo falar com a minha esposa também, porque, cara, eu sou um cara que eu até perco por tornar público muitas coisas que eu penso. Uhum. Mas eu até comento, cara, olha só, nesse lugar que a gente tá aqui, um dia, por exemplo, eu vou uma vez por ano, eu vou almoçar em tal lugar porque é meu aniversário e é meu presente, e eu vou almoçar em tal lugar top. Aí eu viro e falo, ó, você tá vendo alguma pessoa preta no lugar? Você não vê, cara. Uhum. E isso tem muitas pessoas que não enxergam isso. Por um outro lado, trazendo agora para um outro lado, só para a gente poder encerrar esse assunto, né? A gente falar de coisa. Por um outro lado, existe muita coisa boa. Muita coisa que. Cara, o melhor jogador de futebol da história é uma pessoa branca ou preta? Preta. O melhor jogador de basquete da história? Preta, aham. Tipo, a melhor mulher. A melhor artista. Como chama? Da Oprah? Ginástica artística. Tá. Artística do Brasil é quem? Daiane dos Santos. E aí você vai pegando coisas. Hoje a gente tem um dos maiores empreendedores do Brasil, é uma pessoa preta. E tem um cara que destacou demais também, que é uma pessoa preta. E tipo, a gente não vê essas pessoas sendo destacadas por isso. A gente vê pessoas sendo diminuídas por isso. E eu tenho um amigo que é meu irmão, que ele é padrinho do meu filho, e aí a gente até brinca, ele me dá, perdão da palavra, até brincar, tirar foto dele com meu filho branquinho, e ele, preto. E aí, tipo, a gente fala, eu e ele a gente conversa muito. E tipo, era ele mais um na faculdade de pessoa preta. E cara, eu vejo isso muito. E aí uma das coisas que a gente tava conversando era o seguinte: os filhos dele não vão sofrer o que ele sofreu. Os netos dele provavelmente não vão nem saber o que aconteceu. E aí, o que você me diz, para a gente finalizar esse assunto aí, sobre por que não se dá essa valorização? E não se mostra, porque vai chegar um momento em que a gente tem que esquecer. Infelizmente, essa dívida histórica, infelizmente, eu não vejo reparação. Tanto da mesma forma com que a gente não existe reparação para outras dívidas históricas, como judeus, enfim. Podem até amenizar com anos e anos, mas falar que nunca vai curar isso. Não, então o que acontece? Os filhos dele, os seus filhos, os netos, não vão viver isso que vocês viveram, que a gente viveu, entendeu? É um mundo totalmente diferente. Hoje tá totalmente diferente de 2005. Então, o que você me diz aí por esses dois pontos para a gente finalizar esse assunto? Pessoas que chegaram lá e precisam ser vangloriadas, que não eu vejo muito mais a discriminação do próprio como que a gente pode colocar o nome? Tipo, a gente vê muito mais reclamação do que falar que existe coisa boa. E segundo, você acha que mas você fala do contexto social? Filhos, no contexto mas social, você fala de todo mundo, do geral, assim? Não, pessoas pretas e pessoas brancas. Porque
você vê pessoas brancas falar, vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo esdrúxulo. Ayrton Senna, é foda. Tipo, aí, por exemplo, se fosse o AD Júnior, conversando com o AD Júnior, ele fala aqui, porra, de Ayrton Senna é branco. Esse é meu preconceito com o jeito que ele fala. Mas você só falou isso porque ele é branco. Você poderia ter falado Pelé. Aí, tipo, ele também não fala o Pelé. Entendeu? Ele não vangloria as pessoas pretas. Você falou AD Júnior, não vangloria as pessoas pretas? Não, no contexto geral. Entendeu? O próprio preto não vangloria. Entendi. Entendeu? No contexto geral. Entendi. Então, na verdade, eu acho que pelo meu ponto de vista, mas eu discordo desse ponto, porque pelo menos os pretos que eu conheço, ativistas, e grande maioria deles tem essa consciência. Por exemplo, eu no meu canal, eu falava sobre séries com representatividade negra, né? Então, mostrando o lado positivo, por exemplo, só de séries, porque assim, quando era criança, por exemplo, não tinha nenhum desenho preto, até eu descobri que tinha algum personagem negro. Aí eu descobri o Super Choque, e aí eu só me identificava com ele. Quando eu via super-heróis na época, não tinha nenhum pra eu me identificar, então, tipo, eu poderia até falar que eu era Superman, mas eu não me via o Superman, eu achava legal os poderes dele. E aí tem essa ausência, né? Então, eu comecei a produzir conteúdo sobre só conteúdos, produtos que saíam, porque muitas pessoas sentiam essa mesma dor. E aí começou a ter essa audiência muito grande, porque como eu produzi esse conteúdo e é uma ausência social muito grande, por exemplo, no audiovisual, que a Netflix tem um projeto nos Estados Unidos, como eles entenderam isso, e a audiência foi no topo, porque as pessoas pretas americanas, por mais que ela tenha muito conteúdo, mesmo assim elas tinham ausência de representatividade na mídia, eu comecei a produzir isso exaltando isso. E o meu amigo, por exemplo, que é o dono da página do Cultura Preta, ele também, da mesma forma, ele produz conteúdo falando sobre atletas pretos, paraolímpicos pretos, que deixaram marco na história, exaltando. Eu vejo o AD Júnior publicar vários autores de livros, autores negros, apagados praticamente da história brasileira, e isso Tiamar, e Espartaco Santiago, entre outros influenciadores, né, Nathalie Neri. Então, assim, eu particularmente vejo muitos pretos fazendo isso, até porque nós precisamos, porque se a gente não fizer isso, não há quem faça, né? Só que uma dor que eu vejo assim, no caso que eu consigo enxergar, é o que? Um amigo meu, um colega, um conhecido que trabalhou comigo, ele falou assim, cara, o preto, quando tem um médico preto, ele só fica falando, nossa, o médico é preto, e não sei o quê, como se não fosse comum. Quando uma pessoa preta vira presidente, por exemplo, eles ficam falando como se fosse comum. Aí eu acho que isso nunca vai ser comum, porque não é tratado como comum. Então eles ficam toda vez exaltando essa pessoa preta, quando ela consegue conquistar esse objetivo, sendo que eles tinham que tratar como se fosse comum para a sociedade enxergar como se fosse comum. Só que eu tive que explicar para ele que isso só vai ser enxergado pelas pessoas como se fosse comum e vai ser tratado como se fosse comum quando de fato isso for comum. Então não adianta surgir, por exemplo, eu ser atendido por um médico preto, que isso nunca aconteceu, apesar de eu ter o privilégio de ter 2 amigos médicos pretos. O dia que isso for comum, eu vou tratar como comum. Mas não é comum você ver um preto num cargo de poder, né? E isso não é chororô, não é mimimi. Eu tô falando de um contexto real, tá? Não tô falando, por quê? Não tem pessoas, não. Tô tratando da realidade, né? Então, eu acho que entra nesse mesmo caso, entendeu? Então, assim, por mais que agora tem muito conteúdo, por exemplo, produzido para preto, mas é a minoria. Agora, o que eu concordo com você é nessa questão de tem o Pelé, tem muitos atletas, tem muitas pessoas que fizeram parte da história da filosofia brasileira, por exemplo, que não é falado e que as pessoas não
não dão um valor devido, eu posso dizer assim, entendeu? Pela questão racial, por exemplo, os historiadores negros também, que eles eram tidos praticamente como brancos, até na forma de retratar o desenho da pessoa deles, a branquitude passada clareava a pele, afinava os traços para parecer um mínimo possível de que aquela pessoa era preta. Tem toda essa questão histórica também, né? De poder ofuscar isso, né? Mas nesse ponto eu vejo que essa ausência dessa questão de poder incentivar, né? Eu acho que acho que você falou muito bem. E a questão, você me corrigiu e eu acho que no momento que você me corrigiu, eu entendi o que eu queria dizer. Que estava errado. Eu quero dizer assim, no contexto geral, eu citei as pessoas que são muito ativistas. Ah, sim. E aí eu errei totalmente. Eu digo assim, é o seguinte, que não são. Por exemplo, você tem um canal, você fez um canal e fala sobre isso. E, cara, o seu vídeo sobre colorismo, seu vídeo sobre palmiteiro, seu vídeo. Tem um vídeo de 50 mil views, cara. Tem. Cara, e é muita coisa. Então tem pessoas que estão produzindo conteúdo para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, igual você falou lá, seu amigo lá, que, tipo, falou de um médico preto. Tipo, para ele tinha que ser. Tipo, você falou que não é comum e não vai ser comum. Só que, tipo, o cara tem que vangloriar o cara que é um médico preto, cara. Tipo, não tem que falar, sei lá, preto. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ah, tipo, sim. E o que ele estava comentando era que, tipo assim, ele achava que não tinha que vangloriar porque isso faz parecer fora do comum, né? Fora do normal, mas de fato é fora do normal, né? Então, aí é onde entra aquilo que você falou, você não se sentia representado. E aí é onde tem que botar as crianças se sentirem representadas. É por isso que eu tô falando que tem que se vangloriar. Sim, com Porque certeza. a próxima geração vai ser uma coisa comum. E aí você falou que não vai ser comum. E aí entra na segunda pergunta que eu te falei. Você acha que seus filhos, que os seus netos não vão achar isso comum? Não vai vai ser diferente? Não, eu acho que vai ser diferente sim, porque a gente está caminhando, né? A curtos passos, né? A gente sempre anda um pouco atrás dos Estados Unidos, né? Podemos dizer assim, por muitas questões, né? É totalmente diferente a abolição daqui, de lá foi antes, aqui foi depois, lá os presos ganharam terreno, aqui teve a lei Áurea, né? Que é aquela migué de abolição. E então tem toda essa diferença. Porém, a gente está caminhando, né? Muito, muito mesmo. Só de ver pessoas, por exemplo, como a Day Júnior te amar e outras pessoas, né? Que tem essa expressão. Eu curto pra caralho, eu sigo ela, eu curto ela pra caralho. Né? Não, ela também tem mais fez de 1 milhão de parte seguidores. Pra quem não tiver ela aí, ó, eu vou, hora que enquanto o coisa vai falando, eu vou achar aqui o Instagram. Ela é comediante também, né? É verdade. Faz uns talk show massa. E apresentação, quer dizer. Então, assim, eu acredito sim que meus filhos vão ter uma realidade totalmente diferente, porque já é muito diferente da realidade que meu pai teve, né? Que os meus avós teve, do meu pai com os meus avós, da minha realidade com a dos meus pais, e vai ser diferente dos meus filhos comigo, né? Com a minha realidade, com certeza. E eu acredito que a internet, essa liberdade de expressão, ajudou muito, eu acredito. Muito, muito mesmo. Porque a mídia brasileira era uma mídia eurocêntrica mesmo, né? Então, tipo assim, por mais que aqui no Brasil a minoria era pessoas brancas de olho azul, loiras, o que a mídia fazia questão de mostrar em comerciais era isso. Então, tipo assim, era muito comum quando a menina chegava e falava assim, nossa, amiga, eu vi um cara, tipo assim, ele era lindo, perfeito, branco do olho azul. Como se isso fosse padrão de beleza, tipo assim, branco do olho azul automaticamente faz a pessoa ser bonita, né? Meio que automaticamente. E o oposto seria totalmente, né, contrário. Então, e aí essa liberdade de expressão, e aí entra muito no meio de publicidade e do marketing, que é uma área que eu trabalho, né, também. Que é essa questão que hoje a diversidade é o que vende, né?
A diversidade é o que vende hoje. Então, se você fazer uma propaganda da Dove só com padrão X de mulher ou X de pessoa, pode esquecer que na internet você vai ver que, tipo assim, vai dar ruim. Pode começar a acionar o pessoal de RP aí, porque não vai dar bom. E aí é o que a gente vê. Eles que entendem muito dessa área de comunicação sabem o que vendem, né? Sabe o que está vendendo atualmente, que é se a pessoa não se vê representada num comercial, não vai ter tanta prospecção, assim, tanto resultado, como se trazer uma representatividade ali, principalmente dependendo do produto, né? Só que ao mesmo tempo entra aquele porquê, aquela interrogação, se é que se as marcas de fato estão levantando a bandeira porque de fato realmente ela compreende a causa ou porque ela sabe que vai vender mais, né? Só porque ela quer a grana, né? Aí você vai do comportamento da marca, que aí é outro rolê, né? E isso daí, cara, agora a gente saindo dessa seara toda, a gente volta para o audiovisual e para essas propagandas. Qual hoje empresa você acha que está fazendo as propagandas mais top nesse contexto? Você falou aí da Avon. Eu lembro, cara, eu gosto demais. Assim, cada um Acho tem que o falei seu. da Dove, foi não? Foi da Dove? Foi da Dove? Eu achei que tinha sido da Avon. Eu falei da É porque Dove, eu mas vi a assim, a Avon. Avon também representa também. E aí, uma que eu gosto muito, porque eu me senti representado pelo Dia dos Pais, que a gente tem aquele estereótipo de pai. A gente tem estereótipo de tudo na vida, não tem Tem, jeito. isso, A gente tem Isso é estereótipo de normal. tudo. E eu, como pai, existem os estereótipos de pai. Eu não me encaixo no estereótipo de pai. Não. Porque estereótipo de pai é muito mal visto. Aham. E quem faz sempre uma propaganda de Dia dos Pais muito legal, que eu adoro sempre, é o Boticário. Sim. E o Boticário acho que foi o primeiro que inseriu um casal homoafetivo. É homoafetivo que fala? Foi LGBT, acho que foi. Dois homens como pai no Aham. propaganda. E é isso aí que vem essa propaganda. Quais empresas hoje? Fala, fala algumas pra gente que é referência nisso daí. Cara, ó, empresas para mim que estão representando bem, que eu vejo, Spotify tá tendo um engajamento muito legal, produzindo uns conteúdos muito interessantes, eu acho, eu vejo muito, né? O Spotify, a Coca-Cola, ela tem um padrãozinho assim de comercial, mas ela sabe se comunicar muito bem também com o público, mas eu sei que tem algumas marcas que já me chamaram muita atenção, tipo assim, Dove, por exemplo, eu acho muito massa, né? Não sou um público alvo, assim, Alvo, consumidor direto, porém mas já se consumi, sentiu acho o tentado a produto sim, consumir por conta da propaganda. também, tipo assim, não fiquei tão tentada que eu fosse, não, eu preciso consumir, mas eu tive aquele start, falei, ó, caraca, é isso aí, ó, tipo assim, eu como mulher, já me chamaria, eu como homem já me chamou muita atenção, se fosse mulher chamaria mais ainda, né, aquele das estrias, né, que fala também que achei muito massa, que aí pega não só a diversidade racial, mas idade, estético, por exemplo, do aspecto físico, né, também, que aí eles mataram com uma tacada só, e ainda mais o perfil feminino, né, que é um perfil que a gente entende como tem muito homem sentimental também, né, não vamos ficar nesse padrão, tem muito homem sentimental, mas a mulher também tem essa questão do sentimento mais aguçado e tudo mais, e é um ponto que ataca muito o sentimento, com essa questão do corpo, com a questão estética, né, que a mulher tem muita essa preocupação, o homem também tem, mas a mulher também tem essa preocupação. Mas por isso que eu achei muito massa a questão da Dove. Boticário também tem uns muito massa. Eu queria poder lembrar alguns. Eu tenho alguns exemplos negativos, inclusive eu vi ontem um professor meu de redação publicitária mostrou pra gente da Harley uns negócios muito louco. Assim, A que você Harley, uns, aquela das motos lá. da moto, Já, mas assim, as marcas estão sabendo, sabe? Netflix tem
umas paradas muito massa também. Mas é isso. Eu sei que tem Engraçado que outras você marcas, assim, eu citou. queria lembrar, né? Mas não tô vendo na minha cabeça. Se eu lembrar, eu vou falar. Boa. O engraçado, você citou também você citou o Spotify. O engraçado é que o Spotify está gerando tendência não só para o consumidor, mas também para o perfil corporativo. Ele Sim, aham. a forma de trabalhar, o engajamento em que o pessoal que trabalha lá tem, isso tudo diminui o turnover Sim, dentro da empresa, né? E, demais. cara, a gente está passando o tempo aqui, mas conta um pouquinho antes de chegar no finalzinho aí. Conta um Aham. pouquinho pra gente também de um rolê que você teve aí, ó. Para quem tá conhecendo o Azaf aí, ele era missionário. Ah, Conta pra gente aí, Azaf, como é que era essa questão uai, de ser cara. missionário aí, cara? Então, é, qual que é esse rolê, né? Eu sou cristão, meus pais são teólogos, né? Então, eu cresci num lar cristão, e aí meus pais entraram, assim, a fundo mesmo nessa questão de missões quando eu tinha meus 15, para dizer assim, até antes disso, né? Quando eu era mais novo. Mas quando a gente saiu para o Brasil, para os meus pais estudarem, que eles estavam fazendo uma escola de missão, né? Igual tem a Jocum, que é uma sigla, que é Jovens com uma Missão, que é uma universidade das nações. Então são pessoas do mundo inteiro, jovens do mundo inteiro também. E isso é muito massa. Você vê uma diversidade de pessoas, diversidade cultural, diversidade linguística, de estilo, de vida, culinária, é enorme. E tem uma escola que chama Missões Horizontes, que foi para essa base que meus pais foram. E aí nós fomos para Bolívia. Na verdade, meus pais estudaram em Monte Verde. E lá você estuda áreas específicas da teologia, missiologia, missão transcultural, né? Muitas coisas nessa área. E aí o prático, né? Porque você tem o estudo teórico e o prático você vai para fora do país, né? Aí eu morei um tempo na Bolívia e passei uns dias na Argentina. E assim, só que eu sempre fui criado nesse meio, então nessa diversidade cultural, né? Então, por exemplo, na igreja que eu era antes, que chama Missão Vide, veio praticamente 20 jovens da Alemanha fazer o prático deles aqui em Uberlândia, já que tinham os contatos, galera, a líder deles de lá, dessa base na Alemanha, era filha do pastor lá, David, então ela trouxe a galera para fazer o prático aqui. Então eu tive uma convivência muito massa, tipo, com uma mina do Sri Lanka, o Jay do Canadá, tinha a mina da Austrália, tinha muita. O Ethan lá de Dubai. Gente, é um negócio muito louco. Mas. Então a minha infância foi bem assim, sabe? Então, meus pais ainda têm um projeto de ir para Burkina Faso para ajudar em um projeto que tem lá com crianças e também em uma igreja lá. Então E aí você é chegou, isso. a morar na Bolívia há quanto tempo? Eu fiquei lá, fiquei 1 ano e meio, Um ano e meio. Então aí você praticamente. já falava, era espanhol lá, né? Cara, fui sem falar nada. Saí de lá até esquecendo português. E eu Nossa, fui só sem falava. falar. É E espanhol lá, né? aí, é castelhano, mas Ah, é de espanhol mesmo. E aí lá aprendi, velho. E criança tem uma facilidade que é surreal, sabe? Criança, não sei por a questão de aprendizado, que ela tá naquela fase de aprender, né? Mas eu e meus irmãos, a gente foi pra escola falando, tipo assim, tinha um basiquinho, umas coisinhas assim, né, básica de espanhol, mas chegava não sabia nada. E a gente, tanto que eu lembro quando eu fui ler um livro lá em público, minha professora falou para mim que eu lia melhor do que muitos alunos lá. É uma questão de curva de aprendizado, que a criança ela tem uma curva de aprendizado que, tipo assim, ela sobe muito rápido, sabe? Eu acho que pela questão de desenvolvimento, que ela tá naquela fase, né? E aí você sai na rua em espanhol, você tá ligando a televisão em espanhol, tudo que você tá ouvindo em espanhol, né? Só dentro de casa que era português, então aprendi bem. Eu saí de lá falando espanhol. Hoje eu falo espanhol pela vivência que eu tive lá. cara, muito bom. E, mano, a gente tá aí extrapolando aí, né? A gente tá Ah, extrapolando a hora da aula do Azaf. Azaf,
Conta um pouquinho também dessa Uns 10 faculdade que você tá minutinhos. fazendo aí. Conta Uns pra 10 nós aí. minutinhos dá nada, não. Então, cara, eu toquei nesse assunto, né? Eu fiz sistema de informação na UFO, comecei a levar pau a rodo nas matérias de programação, mesmo achando interessante muitas questões, eu me via só na área de gestão, né? Porque eu gostava muito de ver como os setores, pelo menos da área de TI, se comunicavam, sabe? Essa conexão que eles tinham. E lá, o massa de entrar na universidade, na UF, na Universidade Federal, é que tudo é muito aberto, tem muita coisa, tem debate, tem mesa redonda. Eu posso participar de um debate lá da galera de humano, de jornalismo, de geografia, de história, e passo 30 minutos para voltar para minha aula aqui. Então lá eu tive uma oportunidade de me descobrir, né? Então eu agradeço muito a UF, porque eu aprendi muita coisa lá, muita coisa mesmo. Então eu me descobri lá, só que quando eu fui fazer sistemas, eu não tinha uma maturidade para poder escolher um curso. Então eu pensava que o fato de eu gostar de tecnologia, eu achava que eu ia me dar bem estudando. Então eu não peguei uma grade horária com antecedência para ver, falar, ó, eu vou estudar isso. Qual que é o perfil de um cara de TI? Sabe? Que eu vou estudar? Será que eu vou me dar bem nos estudos? Como que eu vou atuar? Quais que são todas as áreas que eu consigo me atuar? Eu me vejo atuando nessas áreas? Não me vejo? Sabe? Não tinha essa maturidade. E aí, quando eu criei coragem para largar TI e ir para a área de comunicação social, foi quando eu fui atrás de professores, atrás de amigos que eram formados, fiz uma pesquisa muito ampla de mercado, fui ver o meu perfil, né? Se batia, se tinha algo a ver mesmo, e aí eu fui vendo que tinha tudo a ver. Quase prestei para jornalismo, só que na UFS eu vi que o jornalismo era muito quadrado para mim, não quadrado com preconceito na história, mas quadrado no sentido que tinha algumas limitações que eu enxergava que na publicidade eu tinha um campo maior, né? E aí entrei na Exam, que consegui uma bolsa, que o curso não é barato, né? R$ 1.200 por mês não é barato, não. E aí eu consegui uma bolsa lá, fiz o vestibular desde lá, consegui. E aí tô indo pro 7º período, tô curtindo demais. É muito marketing lá porque é uma faculdade de comunicação e marketing, né? Então você vê marketing em todos os cursos de lá, mesmo se for de humanas, você tem umas coisas que você vê. E tô gostando, quero formar logo, passar dessa fase para ir para outra fase, ver se eu faço um MBA, alguma especialização, algo do tipo. Mas é isso aí. E, cara, a gente quer que você volta pro canal, velho. Você tem que voltar Que pro isso, é canal. uma honra. Por que, Com que você parou? prazer. Por que, que você parou de postar no seu canal? Por quê? Porque eu tinha só 2 opções. Ou eu trabalhava e trabalhava para pagar meus estudos, ou eu trabalhava para comprar equipamento para produção e o tempo que eu estava estudando na faculdade, eu pegava para investir no canal, para montar roteiro, para trabalhar, fazer uma edição bem feita. Então, minha rotina, ela é assim. Agora que a pandemia parou, tá um pouco mais época, eu tô home office, mas eu acordo 5h30, 6 horas vou para academia, chego 7 horas em casa, tomo um banho, 7h15 eu chego em casa, tomo um banho, vou pro trabalho, do trabalho eu trabalho 6 horas, chego em casa às 6h40, troco de roupa, vou assistir aula, das 7 até 10h40, vou jantar, tomo banho e durmo. Então eu não tenho tempo nenhum para produzir conteúdo, para escrever roteiro, para fazer uma edição, né? Os finais de semana é onde eu tenho tempo para estudar, para ver minha namorada, para fazer as coisas que tem da igreja. Então é rotina pauleira, cara. Então assim, foi muito difícil para mim abrir mão disso. Eu confesso que foi muito difícil, né? Muito mesmo. Porém, o YouTube não estava me dando rendimento para eu poder conseguir me sustentar e entende? Então eu tive que fazer uma escolha, eu tive que colocar o pé no chão, falar assim, Azaf, ser influenciador, fazer esse tipo de conteúdo, é uma coisa bacana, você gosta, mas isso não vai te sustentar, né? E eu não tenho pai e mãe para me bancar, nem nada, então eu tive que fazer uma escolha, eu tive que abrir mão. Mas o YouTube foi onde abriu as portas para eu me descobrir, né? No audiovisual, na área de comunicação, e é isso.
Cara, muito bom saber disso. E a gente espera que quando você terminar a faculdade você volte, então. Pois é, cara. E é uma área da comunicação também, sabe? Porque tem muito publicitário que se dá muito bem nessa área, os caras do marketing, e eu gosto mesmo de comunicação. E é isso. Trabalho atualmente por trás das câmeras, né, com produção. Mas quem sabe aí depois que eu formar, sempre tô aí. É isso daí, cara. E a gente também, cara, eu agradeço demais essa participação sua. Que isso, eu que A gente tomou agradeço. um pouquinho do seu tempo a mais aí, já batemos 1 hora aqui de live. Conseguimos Show. gravar esse episódio, Finalmente. conseguimos gravar esse dueto aí. E, cara, pode finalizar aí com a galera o que se quiser mandar um abraço, deixa os contatos dele está na descrição, no Spotify. Vai estar tudo descritozinho Show. lá. E Tá é isso presente em aí. quase todas as Muito obrigado. plataformas. Quase todas as Eu que plataformas. agradeço. É uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Eu coloco à disposição aí sempre que der, se a gente conseguir achar um tempinho aí para gente discutir alguma coisa. O João sabe o quanto foi difícil para a gente conseguir gravar, né? Que é correria mesmo. Mas é um prazer. Sinto muito lisonjeado mesmo pelo convite. E sempre que tiver oportunidade, se eu puder estar aí, tô junto. Manda um abraço aí pra galera que tá ouvindo a gente, galera que tá assistindo a gente. Compartilha, se você achou interessante, dê o seu feedback, deixa um comentário, se possível, na plataforma que for. É isso aí, manda um abraço para todo mundo, pra minha namorada que tá vendo também. E é nóis. Um abraço. Valeu, cara. Eu espero você na próxima live, no próximo vídeo, no algo presencial, algum evento pra gente fazer junto aí. E a gente discutir Show. mais os assuntos aí de Sim. diversidade, os assuntos. E, cara, se for deixar pra gente. Se a gente não Ixi, tiver cara, um é horas e roteirozinho horas. aqui, né? A gente vai Você vai deixar. Vai só. conversar 3 horas aí. Vai, Então, verdade. e é muito bom conversar sobre isso que a gente aprende cada vez Sim, mais. cara. Quem Aprende quiser mesmo. aprender mais aí, vai lá no canal do Azaf que vai Tem aprender coisa mais. lá ainda, tem uns videozinhos lá, bacana. João, É valeu, isso aí. viu? Valeu. Vou Prazer estar aqui. finalizar aqui para você que está ouvindo. Você que está ouvindo. Para você que está ouvindo aqui o podcast JCast, muito obrigado pela paciência e pela sua audiência. Volte aqui mais vezes. Temos vários episódios aí. Nessa segunda temporada teremos 10 episódios. Estamos para confirmar a agenda. Teremos várias pessoas do contexto de empreendedorismo, tecnologia, esporte. Teremos também geek e entretenimento. Vamos falar de BBB? Vamos falar de BBB? Vamos falar de BBB. Vamos zoar pra caramba. Enfim, muito obrigado por você ter vindo. Queria agradecer aqui o nosso apoio da Foil Tests, para a gente estar gravando a live aqui direto no canal da Foil Tests hoje. Patrocínio Sankia. Obrigado, Sankia, pelo patrocínio. Obrigado por estar presente conosco sempre em todos os projetos. Muito obrigado, galera. Até mais. Galera, para você que está aqui no YouTube, muito obrigado por você ter assistido, você ter vindo aqui no YouTube. Vou me despedir aqui do Azaf. Vamos terminar aqui a live, né, Azaf? A gente está aqui no YouTube, vamos terminar a live. Estamos aqui. E terminou a gravação, vou jogar lá pro... Agora a gente joga esse áudio, faz umas ediçõezinhas para tirar alguma sujeirinha do áudio, né? Coloca uma musiquinha de fundo para ficar mais interativo. E quem tá aqui no YouTube, muito obrigado. Valeu. Até mais, galera. Deixei aqui quem tá aqui no YouTube, deixei aqui os arrobas lá, ó. A Tiama Oficial e o Geraldo Rufino, que eu comentei lá. Tá ali no chat do YouTube. Finalizando o YouTube. Valeu, galera.